Menorá na TV traz para você, hoje, um deputado estadual que tem história vasta na política do Rio de Janeiro. Começou como secretário de obras do prefeito Marcelo Alencar no ano de 1989. Hoje é um deputado estadual conceituado, respeitado e autor de diversas CPIs que aliviam a vida do carioca. Nosso querido convidado de hoje é o deputado estadual Luiz Paulo Correia da Rocha. Fique conosco e assista às manifestações que ele vai fazer a respeito de tudo o que acontece no Rio de Janeiro e no Brasil em termos de política. Fique conosco. Hoje nós temos a honra, a alegria, a satisfação, Leonardo Fiade, Roberto Vitaliano, Luiz Carlos Prestes Filho e eu, além da nossa querida Patrícia, de recebermos aqui entre nós aquele que eu considero uma das belas reservas morais da política carioca, que é o nosso queridíssimo Luiz Paulo Correia da Rocha, deputado estadual, proponente de diversas CPIs na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, importantes para a população, autor de diversas leis, uma figura muito carinhosa conosco, alguém que sempre apoiou o nosso trabalho jornalístico e a quem eu saúdo aqui entre nós, com muito prazer, como já disse, com muita alegria e com a certeza absoluta de que essa nossa conversa vai ser muito esclarecedora. Seja bem-vindo, Luiz Paulo. Também o mesmo desejo ao Roberto, ao Luiz Carlos e ao Leonardo Fiade. Luiz Paulo, tudo bem contigo, querido? Tudo bem, Alconlevski, né? Resistindo, né? Nesse período tão duro e difícil de pandemia, né? Já fui agraciado com a primeira dose da Coronavac na última sexta-feira, dia 19 de março, e temos muito assunto para conversarmos. Ainda que nós vivamos a pandemia, as grandes dificuldades desse momento, os problemas econômicos, as complicações de saúde de familiares e amigos, é preciso ainda o prefeito do Rio de Janeiro, da cidade maravilhosa, e o governador do estado se bicarem, um chutar a canela do outro e não entrarem num acordo que seja bom para a população? Como você vê essa questão entre esses dois políticos que estão se saindo bem nas suas propostas de trabalho? Golevski, eu vejo com muita preocupação, porque acho que os dirigentes, o governador e o prefeito, devem ter entre si um tratamento respeitoso. A proposta do feriadão de 10 dias, ela pode ser uma proposta comum a todos, principalmente por causa da região metropolitana. A cidade do Rio de Janeiro sofre muito fortemente a interferência do conjunto da região metropolitana na busca das suas redes hospitalares, principalmente nesse momento da Covid. Então, o feriadão teria esse princípio basilar. Mas o governador Cláudio Castro, ele está sendo muito liberal, está tendo um viés muito bolsonarista, porque ele não está pretendendo fechar o comércio, fechar cinema, fechar shopping. E você imagine 10 dias de feriadão, com todo mundo sem nada para fazer. Evidentemente, esses lugares de comércio, principalmente os shoppings, vão encher, querendo ou não, mesmo com a exigência de só entrar 50%. E aí o tiro pode sair para a culatra. Em vez desses 10 dias servirem para debelar, minimizar os impactos e a transmissão da Covid, pode acentuar esse problema. E, de outro lado, os prefeitos Eduardo Paes, de Niterói, e do Rio de Janeiro, e o prefeito de Niterói, concordam com o feriadão, mas querem, né, um fechamento de todos esses segmentos. Mas só teria sentido dessa maneira, né, Luiz Paulo? Exatamente. E senão não tem graça. Vai dar zebra. Se não nesse sentido, é só um feriadão, não é um feriadão com medidas restritivas fortes. Então, nesse sentido, eu acho que o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, de Niterói, tem absoluta razão. Mas como o governador, para
antecipar os feriados. Vai ter que mandar um projeto de lei para a Assembleia. Nós vamos ter a oportunidade de fazer uma crítica muito dura, né, para ver se ele se liga no tempo e passa a fazer medidas muito mais sérias. Até porque, senão vamos acabar com uma luta judicial, Roberto Vitagrã. Por quê? O governador vai achar que se ele decidiu que o comércio pode ficar aberto, pode. E os prefeitos, obviamente, vão dizer o seguinte: quem dá alvará de localização, licença para o comércio funcionar é a prefeitura. Logo, a competência não é estadual, é municipal. Vai isso acabar nas barras dos tribunais. E há um outro tema que é fundamental para nós, que é a questão da Lava Jato. Você acha que a Lava Jato foi enterrada pelo Supremo Tribunal Federal, pela pouca disposição de apoio oriunda do Poder Executivo e da zero disposição de apoio proveniente do Poder Legislativo? Você acha que a Lava Jato morreu? Foi afogada na praia de Ipanema? Não, eu acho que a Lava Jato não morreu ainda, mas há uma concertação dos mais diversos poderes para que ela naufrague. E essa concertação passa pelo poder legislativo, pelo poderes executivos, pelo poder judiciário, e, com isso, também passa por quase todos os partidos políticos de direita, os centrões da vida, e até por partido de esquerdas, querendo fazer uma inversão de valores, que o bandido vire mocinho e que o mocinho vire bandido. Mas, se a população se rebelar, espernear, gritar, se a mídia se posicionar, pode ser que esse processo tenha uma mediação salutar. O que eu verifico, Ronaldo Gonçalves, se o Moro errou, se promotores de justiça erraram, devem ser responsabilizados, julgados e, se culpados, punidos. Mas não é por causa disso que se bota a Lava Jato no ralo e se devolve, né, os crimes como se eles não houvessem, empurra para o tapete. Aí eu te pergunto, e o que faz com os 5,4 bilhões de reais que a Operação Lava Jato devolveu aos cofres da Petrobras? Tem que devolver para os ladrões, porque eles trabalharam muito para levantar essa grana. Você não acha? Vai devolver para a sua origem aqueles que isso é um absurdo. Né, de forma descumprindo o Código Penal, né, com ações que eu chamo de corrupção ativa e passiva e de lavagem de dinheiro. Então, é necessário que a gente procure um equilíbrio, né, um equilíbrio positivo. E na semana passada, você acompanhou, o Congresso Nacional derrubou um veto, que era o veto proposto por Moro, naquele artigo da lei que dizia que a escuta ambiental sem autorização judicial poderia ser usada como prova. Né? Essa era a redação original. O projeto de lei, quando foi a sanção, colocou que só poderia ser usado pela defesa e não pela acusação. E aí, esse artigo foi vetado e 311 deputados votaram pela manutenção do veto e 99 contrário. E aí houve uma aliança do Centrão, não todos, né, mas muitos parlamentares do Centrão, até com alguns partidos também de esquerda. Então, eu estou mostrando claramente que há essa concertação, muitas vezes por motivações diferentes, né, mas o que mais se vê hoje é querer liquidar a Operação Lava Jato, esquecendo também do legado que ela trouxe para o nosso país. O que o deputado está falando é mais ou menos com o que eu também concordo. Né? Eu nunca fui fã do Moro como jurista, como juiz. Né? Sempre critiquei. O primeiro erro crasso dele é a condução coercitiva do Lula quando não havia necessidade nem amparo legal,
além de ter sido um erro jurídico grave, foi também um modo de ressuscitar o Lula, que à época estava completamente fora do ar, fora do mapa, mortinho da Silva. Que a população, eu acredito que ela fica indignada com esses erros jurídicos, mas ela, para ir para a rua, tem que acontecer coisas mais graves, né? Como, por exemplo, a fome que está batendo na porta de muita gente. E aí eu pergunto o seguinte, como seria possível os políticos, de alguma maneira, mobilizar a população para ir para a rua, exatamente para defender a validade da Operação Lava Jato? Primeiro, dizer que o erro maior da Operação Lava Jato, né, é que ela estava legalmente habilitada para julgar, o Ministério Público fazia a denúncia, e o Moro julgar toda a corrupção que tivesse ligado à Petrobras, ponto. E não a todos os casos de corrupção do Brasil, porque senão nós estaríamos numa distorção judiciária de ter só uma vara capaz de julgar qualquer crime de corrupção no Brasil. Então, esse primeiro grande erro. Segundo, que eu aprendi que juiz e promotor fala no processo e não através de sucessivas entrevistas midiáticas. E aí o procurador Daltan, né, se tornou aí um baluarte de falava todo dia e toda hora, né, como o julgamento fosse julgamento público. E o terceiro grande erro, no meu entendimento, foi o Moro ir para o governo Bolsonaro. Esse é um erro que não tem como se considerar que um juiz que vem julgando todos os políticos, inclusive os adversários do Jair Bolsonaro, não poderia, de hipótese alguma, ir para o governo do Bolsonaro, porque estava dando um atestado de parcialidade. Então, erros aconteceram muitos, mas volto a dizer, a corrupção existia em grande escala, não somente em relação a algumas elites políticas, mas também em relação a elites empresariais. É aquilo que eu chamo, que foi constituído uma plutocracia corrupta, né? Que é a aliança entre os poderosos, alguns poderosos do poder privado, do empresariado, com alguns poderosos do poder público. Agora, os políticos não vão suscitar a população para ir para as ruas, porque a maioria dos políticos também querem liquidar a Lava Jato, nem todos, a maioria. E segundo, não é hora, um Covid, para a população ir para a rua. A população tem que ficar em casa. Mas é hora de se expressar nas redes sociais, né? É hora de se expressar na mídia escrita, falada, televisada, principalmente nas redes sociais. Agora não é hora de manifestação de rua. Nós vamos viver aí 2 meses pela frente terríveis. Quando o PT transforma a questão da lei, a questão jurídica, numa questão política, e faz isso aí que o deputado falou, quer dizer, transforma bandido em mocinho, mocinho em bandido, quer dizer, cria uma narrativa, a maneira que eles encontraram de enfrentar essa narrativa foi exatamente ir para a mídia, o que é realmente absolutamente contrário a tudo que a gente conhece sobre a questão da postura do juiz, do promotor, que, pelo contrário, existem regras disciplinares que impedem eles de ter essa postura. Mas o Brasil está completamente disfuncional. Uma das primeiras disfuncionalidades, de caso pensado, foi o PT transformar um processo jurídico de crimes graves, evidentes, comprovados à luz do dia, né, num processo político. Quer dizer, tudo é política, né? O cara meteu a mão, eles dizem que não meteu, enfim, vai por aí. Tem gente que diz até que roubou quando podia roubar, que era o caso daquela menina que trabalha na Globo, a Maria Ribeiro. Você lembra dessa declaração? Ah, o Lula, coitado, ele roubou quando ele podia roubar. É a inversão dos valores morais, né? E também refletido na disfunção das instituições. É o Supremo decidindo contra a Constituição, né? Enfim, decidindo de maneira legalista, né, garantista, quando interessa decidir. Enfim,
O Brasil ficou disfuncional. Só uma divergência. Olha só, o Brasil tem mais de 30 partidos políticos. Se um partido político, não importa que seja o PT, assume uma posição que contraria os interesses nacionais, contraria o Código Penal, não importa, compete aos 29 outros partidos opinarem. O Poder Judiciário não é um partido político. O Judiciário, o juiz fala com a caneta, julgando, e o Ministério Público denunciando. Porque senão a gente inverte os valores. O Judiciário faz política e os políticos julgam. Aí não vai dar certo. O que a gente precisa é fortalecer as instituições. Um juiz quer ser presidente, quer ser ministro de um candidato, né? Ele não pode usar a sua carreira para fazer isso unicamente, né? Então, eu acho que tem muitas distorções, né? Mas mesmo nessas distorções, quem acompanhou a Operação Lava Jato desde junho de 2014 verificou o volume de corrupção que estava entranhado nesse país. Os números são assustadores e tudo desvio do erário. Nós não podemos mais voltar a esses tempos. Isso está resolvido? Não. Recentemente, com a pandemia, a corrupção correu solto, o que me obrigou, junto com a deputada Lucinha, denunciar o governador afastado Wilson Witzel por crime de responsabilidade e pedir o impeachment do mesmo, que está em julgamento no Tribunal Especial Misto aqui no Tribunal de Justiça. Olha, antes de eu passar a palavra ao Luiz Carlos Prestes, logo em seguida ao Leonardo Fiade, eu vou pedir licença a eles para perguntar a você, Luiz Paulo, como é que você chegou às informações, sem citar a fonte, que não me interessa, mas que informações você obteve que provavam, na tua avaliação, e a Justiça provavelmente vai corroborar, a corrupção sob os braços e as pernas do governador afastado Wilson Witzel? Golevski, primeiro, né, que o subsecretário de Saúde, que ele nomeou para ser o secretário executivo da Secretaria de Saúde, esse cidadão, nós o denunciamos porque ele, como advogado, tinha dado, em linguagem popular, uma bicicleta numa senhora de idade, porque ele foi defensor de um processo em que ela recebeu uma indenização e a indenização não chegou no bolso da mesma. Então, logo que esse cidadão foi nomeado, nós o denunciamos. E quando ele sentou lá na saúde, começou a acontecer contratações inexplicáveis, inclusive dessa organização social chamada IABAS. Segundo, teve um procedimento que o governador, de ofício, reclassificou uma organização social que tinha sido desclassificada, alijada dos procedimentos licitatórios da Secretaria de Saúde, pela própria Secretaria de Saúde, que era a UNIR. Aí, concomitantemente, o ministro Benedito Gonçalves, do STJ, autorizou uma busca e apreensão, inclusive no Palácio Guanabara e na então residência do governador, Palácio Laranjeiras. Ora, de posse desses indícios e do documento produzido pelo ministro Benedito Gonçalves, nós ajuizamos dentro da Assembleia Legislativa esse pedido de impeachment por crime de responsabilidade. E, a partir daí, em função das sucessivas operações que ocorreram, veio à tona muita coisa nova e de extrema gravidade. Quando você consulta a denúncia espontânea do senhor Edson Torres ou até a delação premiada do ex-secretário Edmar Torres, da existência de uma caixinha de propina que já tinha amealhado até aquela data, meado de 2020, desde janeiro de 19, mais de 50 milhões de reais. E aí, evidentemente, o procedimento andou, a Assembleia aprovou tudo e agora está no Tribunal Misto
né, para aguardar a oitiva, novamente, pela segunda vez, do ex-secretário Edmar Santos, aí depois a oitiva do próprio governador afastado, para se ter as alegações finais e o julgamento do mérito. Ô, Luiz Carlos Prestes, com a palavra. Boa tarde, Luiz Paulo. Um prazer poder participar dessa rodada, dessa conversa. Foi um momento muito difícil, principalmente para o legislativo brasileiro. Muito obrigado pela oportunidade, Ronaldo, e um prazer voltar aí a estar com o Leonardo e com o Roberto. Claro que existem responsabilidades diferentes. O Luiz Paulo já destacou que tem uma responsabilidade diferente. O Eduardo Paes, o prefeito do Rio e o prefeito de Niterói, têm responsabilidades diferentes frente às suas populações do que o governador, que tem responsabilidade frente a 94, na totalidade são 94 municípios do estado do Rio de Janeiro. E cada município do interior do estado do Rio tem características social, políticas e geográficas muito, muito diferentes. É difícil a gente comparar Paraty com Varriçai, né? Carmo com Cambuci. Então, eu penso aí que existe uma discussão que não foi posta, que são as particularidades das responsabilidades de cada um que está na gestão. Eu queria perguntar para o Luiz Paulo, que frente ao quadro criado, será que nós temos alguma possibilidade de, no futuro breve, ter uma convergência positiva dos poderes municipal, estadual e federal? E como que seria possível construir esse caminho? Será que com alguém preocupado com essa convergência de interesses positivos na Assembleia Legislativa do Rio? Vamos lá. Primeiro, Paes versus Castro. O objetivo de se ter esse diálogo dos prefeitos com o governador era, em primeiro momento, resolver a questão da região metropolitana. A região metropolitana tem cerca de 16 municípios dos 92 municípios do nosso estado. E a região metropolitana tem praticamente 75% de tudo, da população, do PIB, dos problemas, de tudo. Então, se pudesse ter medidas homogêneas para a região metropolitana, seria ótimo. E como o conceito de região metropolitana existe e reconhecido constitucionalmente, poderia o prefeito fazer uma reunião, o governador fazer uma reunião com os prefeitos da região metropolitana, colocar em votação e tirar, né, um texto comum de como poderia se dar essas medidas restritivas. Mas isso não aconteceu. Né? A reunião que o governador fez foi com os segmentos empresariais e conversou com um ou com outro prefeito. E os prefeitos, volto a dizer, são autônomos para deliberar sobre os seus comércios, nos 92 municípios, porque eles é que dão o alvará de localização e autorizam o funcionamento e têm o dever de fiscalizar. Então, essa é a de realidade, que gera uma senhora insegurança jurídica, não ajuda a pandemia e vai parar nas barras dos tribunais. Ô, Luiz Carlos, eu talvez já tenha feito 10, 15, 20, outros deputados também. Nós estamos roucos de falar que tudo que a gente queria é que a União, os estados e os municípios brasileiros tivessem o mesmo diapasão para enfrentar a Covid-19. É tudo que nós queremos, até porque nós somos a República Federativa do Brasil. Né? E o artigo 1º da Constituição da República claramente mostra, né, que esses poderes têm que ser independentes de si, mas que tem que ter um sistema de cooperação. Então, devíamos ter abraçado o federalismo de cooperação. Mas, infelizmente, o presidente da República assumiu uma posição negacionista, passou o ano 19 quase inteiro negando a Covid-19, negando a vacina e achando que cloroquina ia resolver essa questão. Então, desagregou. Eu gostaria, e aí apelaria para a área mística, que o Espírito Santo iluminasse a todos.
mas nessa altura do campeonato eu tenho muito pouca esperança. É o que eu mais desejo. Quanto à insegurança jurídica na Operação Lava Jato, claro que há insegurança jurídica. Eu toquei aqui com o italiano, Luiz Carlos, que a competência da Lava Jato de Curitiba era julgar única e exclusivamente os crimes de corrupção, lavagem de dinheiro da Petrobras. Mas que a Lava Jato Curitiba se estendeu a todas as outras áreas. E o Supremo sabia que tinha se estendido. Por que não bateu o martelo lá atrás? Esperou chegar até agora, depois que tudo isso aconteceu? Claro que isso gera insegurança jurídica. E gerando a insegurança jurídica, se houver essa decisão, porque não acabou, né? Isso tudo vai acabar no Supremo, mas no órgão pleno, porque tem a decisão do ministro Fachin, tem a decisão que está 2-2 do ministro Gilmar, então essas decisões vão ter que se interfalarem, se comunicarem numa decisão maior do meu entendimento no pleno da STF. Isso tudo é uma insegurança jurídica só, você tem toda a razão, né? Porque são muitas interpretações distintas e a última interpretação que vale, seja certa ou errada, é a interpretação do Supremo Tribunal Federal, né? E, finalmente, privatização da SEDAI. Este é um conceito, Luiz Carlos, eivado de erros. Primeiro, que não é hora de privatizar nada. Em pandemia, o mercado está recessivo. E as privatizações de água e esgoto, em outros países, não der certo, está tudo sendo revertido. Esse edital foi feito sem grandes cuidados, com consultoria do BNDES, e feito por exigência do regime de recuperação fiscal, lá do Temer com o Moreira Franco e o Meirelles, diga-se de passagem. Nós criamos um grupo de trabalho, né, não da LERJ, de alguns deputados, sindicatos, etc., e nós já temos 4 representações feitas. Uma ao Tribunal de Contas do Estado, mostrando uma série de erros que tem no edital e problemas sérios que isso pode dar. E eu vou falar só de um deles. Outra representação na Defensoria Pública, né, sobre subsídio cruzado, que pode terminar para os municípios que não estão dentro do edital, municípios pequenos do nosso interior, né, entre outras questões. Outra representação na Bolsa de Valores, né? Porque se é uma privatização, se é uma concessão, quem tem que fiscalizar as empresas públicas como a SEDAI, é a CVM, que é a Comissão dos Valores Mobiliários. E, finalmente, temos uma ação direta de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça contra o decreto do governador que contrariou 2 decretos-leis de 1975, que tem força de lei, que criou a SEDAI, que se originou da fusão da SEDAG e ESAG da Guanabara com a SANERJ do antigo Estado do Rio de Janeiro. Então, ele desconsiderou esse decreto-lei e, por decreto, faz com que a SEDAI passe a cuidar somente de privatizar o esgoto e cuidar somente da produção de água. É outra empresa que mexe nas relações todas de lucro líquido, distribuição de dividendos, etc., etc. Então, é uma decisão precipitada que o governador Cláudio Castro também comprou, função aí das suas relações e necessidade de renovar o regime de recuperação fiscal. Eu espero que uma dessas instâncias bote a mão na cabeça e mostre que não é hora de tocar isso para frente. Mas estamos tentando, não nos quedamos em silêncio, nem paramos de agir. E aí, tolamente, porque hoje no Brasil falou em privatizar, a grande mídia bate palma, essa é a verdade, sem uma análise profunda. Agora mesmo, no final de semana, um grande jornal do Brasil, lá os valores estratosféricos que vai se investir na área de esgoto. Esqueceu que quem vai administrar água com geosmina, com produtos químicos,
com o sistema Guandu e o sistema de bombeamento do Lameirão, que foram inaugurados por colégios que não eram nascidos, na época do governo Carlos Lacerda, em 1965, era presidente, secretário à época, um ex-flamenguista famoso, né, chamado Veiga Brito. E esse sistema está todo velho, precisa de um grande processo de modernização, onde se gastaria mais de R$1 bilhão. E aí, a cada 6 meses, você tem uma catástrofe na qualidade da água. A água do estado do Rio de Janeiro, se não partir para esses investimentos, de 6 meses vai ter problema. No verão, pelo excesso, com a geosmina, e no inverno, pela escassez. Leonardo Fiade. Bom, o Luiz Paulo, deputado, sempre teve uma atuação, né, muito baseada na fiscalização do executivo, né? Sempre foi um dos motes da atuação do deputado Luiz Paulo, e que, no meu entender, é uma das principais funções do deputado, especialmente do deputado estadual, né? Até porque a Assembleia tem competências reduzidas quando você olha, compara com a Câmara Federal, e quando compara até com as câmaras de vereadores, né? Então, e o Luiz Paulo sempre fez isso e tal. E aí eu queria aproveitar a conversa para perguntar para ele, Luiz Paulo, em relação ao Tribunal de Contas, né, depois da Operação Quinto do Ouro, em que houve 6 conselheiros afastados, né, agora são 5 porque um deles se aposentou, eu queria saber como é que estão as suas relações com a atual composição do Tribunal de Contas, as relações da Alerj, e se para as vagas eventuais que forem aparecendo, se você vislumbra alguma mudança de critério ou de, enfim, de como a Alerj ou o próprio governador vai se comportar em relação às vagas que eventualmente aparecerem. Pergunta muito interessante, Leonardo, porque, do seu ponto de vista das regras para indicação de conselheiro do Tribunal de Contas, nada se alterou, são as mesmas regras, né? Em que tem as indicações que vêm do Executivo, outras nascem do Legislativo e outras do Ministério Público, do próprio Tribunal de Contas e do próprio Tribunal de Contas. Bom, mas é um paralelo entre os 2 tribunais. O tribunal anterior está com, salvo erro de memória, 4 conselheiros afastados, né? Foram 6, na verdade. Foram 5 afastados e o Jonas não sei. Colaborador, mas foi afastado. Colaborador. Evidentemente, este é um tribunal muito mais político do que técnico. E eu, particularmente, prefiro um tribunal profundamente técnico, apesar de eu ser um político. Não que a tecnocracia não cometa desvios de conduta, também comete. Vide na Petrobras. Né? A tecnocracia da Petrobras, Paulo Roberto e outros, cometendo verdadeiros absurdos. Mas você está dizendo a minha preferência. A minha preferência é técnica. E hoje o tribunal, apesar de diminuto na sua composição, tem tido, para mim, um desempenho satisfatório. O último voto das contas de governo 2019, que foi emitido, e que eu tenho ele na íntegra, e o li, eu achei um primor de voto. Uma análise muito profunda, muito detalhada, né? E chegou à conclusão que as contas deveriam ser rejeitadas. Aliás, eu voto por rejeição de contas desde 2014, mas não só voto. Na Comissão de Orçamento, fundamento o meu voto. Em 2014, inclusive, divergente do voto do Tribunal de Contas, que era pela aprovação. Depois de uma briga interna imensa no próprio tribunal, entre o corpo instrutivo e os conselheiros. Se é de lembrar nisso. Então, acho que o tribunal está tendo desempenho a contento. Agora, eu não verifico que tenha havido mudança nas intenções. Eu não sou um especialista em Cláudio Castro. Conheço muito pouco. Mas verifico que ele tentará fazer indicações, né,
de acordo com o seu interesse momentâneo, né? Preferencialmente, como fazem todos os governantes, preferencialmente ponderar, né, a técnica com a política. Bom, quanto ao parlamento, quando a vaga do parlamento, dificilmente deixará de ser um parlamentar. E aí, se dependesse de mim, teria que ser um parlamentar com esse escopo de conhecer, no mínimo, direito administrativo, de fato ter experiência de gestão pública, né? E não simplesmente dizer, tem 10 anos de mandato, tem experiência. Necessariamente não. Eu já conheci parlamentares que tiveram mais do que isso de mandato e não conhece orçamento público, não conhece tributação, não conhece direito administrativo, lei de responsabilidade fiscal, etc. Vide, depois de 2 dezenas de mandatos, 2 dezenas de mandatos não é verdade, mas mais de 20, quase 30 anos de mandatos, o próprio presidente da República, né? E de orçamento, tributação, entende muito pouco, tanto é que delegou sempre para o seu posto Ipiranga. Então, eu acho que, nesse sentido, pouco mudou. Eu acho que o que vai haver mais é uma preocupação um pouco maior com a questão ética, com a questão comportamental. E eu, particularmente, vou ter muito cuidado nesse aspecto, né? Da competência e com a questão ética e moral. Ô Luiz Paulo, como é que você define o Brasil de hoje? O que é que você pensa da atuação de certos ministros do STF contrárias à opinião pública? O que é que você pensa da não prosperação de ações contra Aécio Neves? E como é que você vê o Rio de Janeiro em face do futuro? A última questão que eu te coloco é a seguinte: você é daqueles que acredita que o Bolsonaro deixou de ser presidente da República para cuidar dos filhos? Vamos lá, vou tentar responder todas se a minha memória não mas a minha memória é boa, eu lembro. Bom, quanto ao nosso Brasil, eu acompanho política, eu costumo brincar com o deputado Paulo Ramos, deputado federal. Meu querido irmão. Que eu e ele somos testemunha ocular da história. Então, eu comecei a acompanhar política muito jovem ainda, né? Mas comecei a interessar mais ainda a partir do duelo de Jânio versus Lott, a vassoura versus a espada. Então, de muito tempo, né? Antes do golpe militar de 64. Né? E sempre fui um grande apreciador, né, dos princípios democráticos desse país. Após 64, quando entrei na universidade, participei da luta de todos os movimentos possíveis, inclusive do movimento estudantil e de outros, para que a ditadura não proliferasse no nosso país. Então, eu tenho uma posição política absolutamente clara a esse respeito. E a atual República Brasileira, presidida por Bolsonaro, não difere muito de outras repúblicas de outros países. E até se respaldou muito nos Estados Unidos na gestão do Trump. Por isso, eu acompanhei de perto as eleições americanas, de perto, e jamais me entusiasmei tanto para que o Trump fosse derrotado. Infelizmente, a supremacia branca lá sofreu uma derrota imensa com o Trump e o Biden se tornou presidente da República. Então, nós vivemos um momento duro e difícil, um movimento de direita extremamente conservador, né,
onde desponta figuras como Olavo de Carvalho, né, que quer fazer voltar situações que não se justificam mais em nenhum lugar do planeta. E posições absolutamente negacionistas. Quando é que eu imaginei que iam ter segmentos que ia colocar em discussão se a Terra é redonda? Como é que eu vou admitir, nesse momento, segmentos que sejam contra a ciência? Isso tudo é inadmissível. São tempos que eu digo que o povo brasileiro não merecia viver. Nem tampouco eu, depois de tanta estrada percorrida. Mas estamos vivendo e temos que resistir para consolidar a democracia e para que esse país possa assumir novos rumos a partir de 2022, quando nós teremos novas eleições. Golevski, eu não acredito em nenhum cidadão do mundo, em qualquer função que tenha, que ele possa ser absolutamente isento. Você pode ser isento depois que o fato, o pretérito, esteja muito distante de você. Porque intimamente você vai ter sempre que olhar alguma coisa com o teu viés, com a tua formação, com a tua ótica. Mas um juiz, por mais que tenha empatias ou simpatias, ele tem que estar preso aos autos. E o Supremo, a interpretação da Constituição da Carta Magna. Mas eu negar que a opinião pública influencia, eu não posso negar. A opinião pública influencia. Mas deve o juiz, né, volto a dizer, mesmo influenciado pela opinião pública, ser o mais imparcial possível. E o Supremo, no meu entendimento, teria que funcionar como Supremo Tribunal Federal, e não enquanto 11 ministros apartados um do outro. Porque aí também gera insegurança jurídica, porque cada ministro é uma opinião, e o Supremo é um órgão coletivo. A decisão, para valer mesmo, tem que ser coletiva, mesmo que seja 6-5. Então, eu acho que a grande tarefa do ministro Fux é promover essa unidade do Supremo. O Supremo, né, poder decidir de forma mais harmônica, mais pacífica e mais colegiada. Né? Porque também tem um mar de liminares distintos, um dá a liminar, depois a liminar cai, tem decisões mais colegiadas. E claro que tem que ter uma grande mutação no nosso sistema judiciário, que não pode estar no Supremo Tribunal o volume de processos que lá estão, inclusive o volume de processos criminais, quando aquela é uma corte constitucional, não é uma corte criminal. E também os processos no Brasil têm 4 instâncias, primeira, segunda, STJ, STF, há 4 instâncias. São processos intermináveis e que, em geral, né, caem em prescrição. Então, isso tudo precisa ser consertado. Tem a tal segurança jurídica que o Luiz Carlos tão bem aqui colocou. A terceira, Golevski. Tancredo, perdão, Aécio Neves. Aí não importa, Golevski. Se chama Aécio Neves, se chama Lula, se chama Temer, se chama Zé Dirceu, se chama Palocci. A lei, o Código Penal, ele não nomina ninguém. Está lá fria com as penas, com as suas tipificações e as ponderações dos tempos de pena, etc, etc. Então, tem que ver essa imparcialidade. Não importa o nome. Vê lá, como é que está a acusação? Ela tem fundamento? Acata a denúncia. Abre o contraditório, abre a defesa e julga o mais rápido possível. E acabar com essa história. Condenou em segunda instância, está condenado, não precisa 4 instâncias, independente do cidadão que for.
porque isso até mudou recentemente. Então, continua essa discussão. Só tem que ter duas instâncias. Você recorreu, perdeu, você pode estar recorrendo, mas naquele momento você já está condenado, você perdeu. Não, então, essa é uma outra questão que precisa, no mínimo, ser saneada, mas que o próprio Congresso Nacional reluta em fazer, você sabe bem disso. E aí tem uma quarta que você colocou. Bolsonaro, ele deixou de ser presidente da República para cuidar dos filhos, ou isso é uma conversa fiada, inventada por seus adversários? Olha só, eu disse aqui que eu sou um democrata na essência. Bolsonaro foi eleito. Se foi eleito, ele é o presidente da República. Ele só pode ser julgado por fatos que ele cometa no mandato dele, e não por fatos pretéritos. E no mandato dele, ele tem cometido uma série de incursões que arranham, às vezes até rasgam, partes da Carta Constitucional, né? Não em defesa dos filhos, mas principalmente em tudo que ele vem dizendo aos seus seguidores. Então, no meu entendimento, se um governante transgride, comete crime de responsabilidade, cabe ao Congresso Nacional fazer o pedido de impeachment, como fiz aqui na Assembleia Legislativa, porque está previsto na Constituição. Esse é o caminho. Não adianta dizer deixou de ser presidente, não. Se ele protege ou não protege, protege porque é presidente, não porque que deixou. Né? Mas eu acho que a questão central aí é a democracia. É a democracia. Né? E a democracia vem sendo arranhada cotidianamente. Hoje mesmo, eu ouvi na TV ele dizendo para alguns seguidores, na comemoração do seu aniversário, né, de que o povo quer trabalhar. E ele, interpretando o desejo do povo, não quer restrições para a pandemia se alastrar. E que ele confia no verde-oliva e o verde-oliva confia nele. O que é isso? Isso é uma ameaça velada usando as nossas Forças Armadas, que não estão dando aval nenhum a isso, mas isso é mais uma demonstração. Então, no meu entendimento, está faltando coragem, né, ao Congresso Nacional, principalmente seus dirigentes maiores, a tomar duas atitudes claras. Primeiro, uma CPI do Ministério da Saúde. Vovó viu a uva. Já era para ter sido aberta há muito tempo. E a outra, pedido lá no Congresso Nacional por um estilo de crime de responsabilidade. Acatar um deles, se for mais rigoroso, mais bem fundamentado, etc. E a vida continua. Fortalecer as instituições, fortalecer a democracia, mesmo com governos tão claudicantes. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez, na quinta-feira que vem, às 10 horas da noite, pelo canal 6 da NET Rio, e certamente em todos os horários e dias em que você já se acostumou a nos assistir em reprise e que você confere aqui embaixo da telinha agora. Nos vemos lá!